Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Como eu falei no início do programa, o Boa Noite de hoje é dedicado à família Viana, que ontem perdeu o patriarca. Morreu ontem, às 14h30, aqui em Rio Branco, no pronto-socorro de Rio Branco, o ex-deputado federal Wilde Viana das Neves, pai do governador Tião Viana e do senador Tião Viana. Ele também era pai de Wilde Viana, filho, já falecido, e de Silvínia Viana, diretora do SENAC. Muito bem, agora com o apoio do Supermercados Araújo, tem sempre uma loja do Araújo pertinho de você, para você fazer economia mesmo em tempos de crise. Tá? Você pode obter o seu cartão Araújo. O Araújo aceita qualquer tipo de cartão. Claro e evidente que você, com o cartão Araújo, você tem muito mais vantagens e dependendo da data da sua compra, preste bem atenção, dependendo do dia que você comprar, você pode ter até 40 dias para pagar. Só o Araújo faz isso para você. Quer mais uma dica? Se você quiser fazer ainda mais economia, vá ao Araújo Mix. É uma mistura de atacado e varejo de atacado em um só lugar, na Nova Avenida Ceará, próximo à FAO. Ok? Eu tenho o prazer de conversar agora com o assessor de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar, o Major Antônio Marques Velasquez, na verdade conhecido mais como Major Velasquez. Seja bem-vindo. Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no programa. Grande satisfação também. Nós temos alguns assuntos a debater agora, o Major, mas antes, aqui em off, a gente conversava sobre o drama que os bombeiros enfrentam diariamente para garantir a segurança, a sobrevivência de muita gente, evitar problemas, contornar situações complicadas, enfim. Em 2014, vocês tiveram uma experiência inédita, Normalmente, o desafio de vocês é questão de horas ou dias, mas em 2014, vocês passaram mais de 40 dias numa missão para lá de complicada, que era garantir o abastecimento de todo o nosso estado, sobretudo aqui na capital, através do transporte na BR-364, naquela alagação histórica. Sim, o senhor participou ativamente daqui também? Sim, participamos. Rio Madeira, O nosso atual coordenador estadual de Defesa Civil, o Coronel Batista, ele também estava nessa linha de frente. O Coronel Rony, o atual comandante-geral, também estava lá em Porto Velho. Eles estavam encabeçando e coordenando essa atividade do envio da questão de alimentos aqui para o nosso estado. E eu estava na parte do trecho na estrada, nesse momento lá a gente ficava na questão do apoio da movimentação dos caminhões dentro da área alagada, que às vezes haviam caminhões que quebravam, ficavam dentro do rio, e a gente tinha que pegar e fazer muitas vezes mergulhos nas rodas dos caminhões, liberando os freios, liberando o que a gente chama as cuícas, o sistema de freio dos caminhões, para que pudesse liberar as rodas e assim puxá-los com tratores para poder fazer a movimentação. Porque quando o motor para de funcionar, o sistema trava. O sistema trava, o sistema pneumático deixa de funcionar, então falta a questão do ar, do ar comprimido nas garrafas, e aí ele trava o sistema de freio. Não sai de jeito nenhum. Não, só liberando os freios. Aí vocês tinham que mergular. Tinha que mergulhar nas rodas e liberar o sistema de freio dos caminhões. Eu achava... Das carretas, na verdade, as grandes maioria das carretas. A gente, às vezes, eu acho que está bem informado, por trabalhar na área e não estava. O senhor me comunicou um fato aí que eu até então não sabia. Achava que vocês paravam as atividades logo ao chegar à noite. E o senhor me falou que por várias vezes tiveram que trabalhar... Nas madrugadas. Romper a madrugada. Sim, por conta que a questão do risco iminente de um possível desabastecimento aqui da nossa capital, do nosso estado, na verdade, era um risco que corríamos, então não era medido esforços por parte de toda a equipe que estava envolvida lá, não só do Corpo de Bombeiros, como também na DERACRE e toda a logística que foi movimentada lá para fazer esse trabalho de tentativa, e tivemos sucesso, graças a Deus, de conseguir fazer a passagem, o transbordo de material e cargas, que eram utilizadas aqui no nosso estado. Foi nos meses de março e abril, Final de março e início de abril. Foi um período muito crítico para todos nós, Por sorte, graças a Deus, nós não tínhamos, o Rio Acre também alagado aqui, senão teríamos uma situação mais catastrófica ainda. E é uma questão de sobrevivência, Com certeza. Faltando alimento, a coisa ia complicar. Não, com certeza, ia ser muito grave. Ainda bem, o Major, que por alguns dias faltou algum tipo de alimento em algumas regiões
de Rio Branco e do Acre, mas não chegamos a ter, de fato, o desabastecimento. Né? Com certeza. Era um trabalho incessante, né? O que não era conseguido mandar pela estrada estava sendo feito também através do transporte aéreo, né? Era feito um transporte aéreo através dos aviões da FAB, né? Onde era feita a questão do envio, né, de alimentos através também dos aviões cargueiros da FAB. Claro que aí aumentava o custo, né? E ninguém queria isso. Com certeza, né? Era um aumento, né, da logística muito maior. Ainda bem, o Major, também que não tivemos nenhum acidente, nenhum problema, né? Envolvendo vocês, inclusive, né? Não tivemos acidentes, né, graças a Deus, mas tivemos uma pronta intervenção, me recordo, da época do Corpo de Bombeiros, onde fizemos um salvamento de um cidadão que ele fazia o transporte de veículos, né, na parte alagada. Ele usava um caminhão prancha que ele tinha para fazer o transporte. Ele fez uma adaptação do caminhão e transportava os carros nas áreas alagadiças, né, fazia o transbordo. Aí o que ocorreu? Deu um defeito, né, nas conexões que ele tinha feito e o caminhão passou a jogar o monóxido de carbono para dentro da cabine. E aí ele sufocou dentro da cabine do caminhão. A gente visualizou... É veneno, né? Aí veneno. Aí a gente conseguiu visualizar a situação e a gente estava próximo com o barco, a gente conseguiu chegar e fazer a intervenção. Mas não chegou a desmaiar, não? Chegou, tivemos que fazer reanimação, transportamos ele até um ponto, aí de lá ele foi removido de carro até a capital, em Porto Velho na época, né, para poder receber a assistência. Conseguiu sobreviver, graças a Deus. Se você não tivesse uma base avançada lá, ele não teria sobrevivido? Não, teria morrido com certeza, porque ninguém poderia ter dado assistência ali, ele entrou em parada ainda, né? Ele teve uma parada respiratória, né? A gente que fez a intervenção lá na hora, lá, a equipe de bombeiro que estava no local. Foi logo no início das operações? Já mais ou menos em meio às operações. O rio estava bastante cheio lá. Boa parte do efetivo do Corpo de Bombeiro foi destacado para lá, né? Sim. Foi uma mega operação. Grande parte do efetivo do Corpo de Bombeiros, na época estávamos com a nova tropa de soldados que tinha acabado de ser incorporada. Grande parte desse efetivo foi deslocado para esse local para os trabalhos. Inclusive gente com experiência, né, específica nisso. Sim, muita gente, né? Como eu estava ressaltando, né, a gente esteve lá coordenando a parte, né, de logística na capital, em Porto Velho, lá, o Coronel Rony, que era o nosso comandante geral hoje, e o Coronel Batista, né, que coordenava essas atividades, né, do envio, né, e controle do material que estava sendo enviado para a gente na estrada. Coronel Batista, que é o nosso subcomandante hoje. Nosso subcomandante hoje. E o nosso coordenador estadual de Defesa Civil. Legal. Vamos aos dias atuais. Muita chuva em Rio Branco, tem 3 finais de semana que chove com muita intensidade, a partir de sexta-feira aí vira o final de semana. Ontem, por exemplo, choveu muito à noite. Está chovendo, né? Está chovendo, choveu muito pela manhã também, toda. Mas, ao contrário do que muito imagina, essas chuvas aqui, elas não provocam alagação aqui. Sim. O problema maior é quando chove nas cabeceiras, né? Ou então na região ali do Riozinho do Rola, que é um dos principais afluentes, né? Bem, é um afluente que tem muita influência. Com certeza. A gente tem hoje, né, a questão das chuvas, né? A gente tem um acumulado já de chuvas durante o mês já de 282,6 milímetros. Então, ultrapassamos a média histórica, né, de chuvas para o período, né, em 18 milímetros, que a média histórica era de 264,5 milímetros de chuva no mês. Esse mapeamento dessa média histórica, ela é um controle que foi feito de 71 até o ano de 2016. Que ultrapassamos. Ultrapassamos 18 milímetros já e estamos aí em meio do mês, né, meados do mês de março ainda. Ou seja, depois que vocês começaram a fazer esse estudo, essa estatística, foi o período mais chuvoso. Está sendo um período bem chuvoso, né? E a gente pode com certeza ultrapassar, né? Já ultrapassamos a média, né? Agora estamos longe ainda de chegar na média na cota de chuva que nós tivemos, né? No ano passado. O mês de fevereiro do ano passado, né? Mês de março do ano passado, nós tivemos 352 milímetros. 352. 282 hoje. Estamos aí com 88 milímetros, né, de diferença ainda, né? Para chegarmos no que a gente choveu ano passado. Mas não estamos distantes, estamos no meio do mês, então possivelmente a gente consiga atingir isso. O Rio Acre está em vazante.
Sim, apesar das chuvas? Apesar das chuvas, ele sofreu vazantes, né? Estamos hoje numa cota de 10,26 metros. 10,26. 10,26. Mas com certeza essas chuvas concentradas que tivemos aqui, a gente vai ter uma variação, uma oscilação, ele deve subir um pouco. Está mais ou menos na média do ano passado? Nesse período? No mesmo período, mais ou menos a mesma média. De qualquer forma, está em vazante, mas a função das chuvas, o Corpo de Bombeiros ainda não descarta uma possível alagação ainda este ano. Não, nós estamos, a Defesa Civil Estadual, seguindo a orientação do governo do Estado, o nosso governador Tião Viana, ele tem essa preocupação, já sentou com o coordenador estadual de Defesa Civil, o Coronel Batista, e o Coronel Rony, nosso comandante-geral, traçando as diretrizes e metas de assistência e planos de contingência em caso de uma possível cheia. Caso a gente tenha que fazer as intervenções, os planos de contingência já estão prontos e o monitoramento ele é constante, é diário e dependendo da situação que encontra-se o rio, ele passa a ser de 3 em 3 horas, de hora em hora, então esse acompanhamento ele é feito pontualmente e constante. Então a gente também agradece até a nossa equipe de apoio que fica fazendo essa questão do monitoramento, fazendo acompanhamento nessa situação de levantamento desses dados e informações para que a gente possa fazer um planejamento em cima disso. Evidente, o Major, que com a construção da Cidade do Povo, muitos problemas foram amenizados, com relação à retirada de famílias. As famílias viviam, elas moravam praticamente no leito do rio, não era a margem do rio. A construção da Cidade do Povo, esse programa que nós tivemos aí, esse programa social, e essa retirada das pessoas dessas áreas de risco foi uma ação de grande efetividade, porque nós tínhamos pessoas em situações ali em áreas críticas, que seriam ali a Baixada da Bitasa, áreas ali no Ayrton Senna, parte do Taquari, grande parte do Taquari, que eram as áreas que primeiramente eram atingidas quando a gente tinha uma elevação do nível das águas. Então, a gente tinha situações críticas, e com essa retirada dessas pessoas dessa situação de risco, que foi uma ação também aí que a gente tem do governo, que foi uma ação muito eficaz e eficiente, conseguiu nos livrar de termos que estar fazendo essas intervenções quando o rio mal chegava na cota de alerta, às vezes a gente já estava com pessoas sendo alagadas. É verdade. Tivemos em 2 anos quebra de 2 recordes. A primeira, a alagação histórica no Abunã, Madeira, digo, causando problemas na estrada, que o senhor acabou de falar os detalhes. No ano seguinte, a alagação foi aqui. E coisa nossa. E os problemas poderiam ter sido maiores, como a gente falou agora, se não tivesse sido construída a Cidade do Povo. Com certeza. Pelo menos mais 3 mil famílias ali, 4 mil famílias. Poderiam ter sido atingidas. Muito, e cheio, Com certeza, e seria um trauma maior ainda, um trauma na sociedade muito maior, que é a questão que você tem aí, pessoas atingidas pelas águas, a destruição de bens, patrimônio. Claro. Graças a Deus não tivemos incidentes com mortes, mas é um alerta que a gente dá até para a nossa população, nossos ribeirinhos, as pessoas que moram à margem de certos mananciais, que tenham atenção às margens do rio, tenham atenção com crianças, não deixem crianças ficarem brincando à margem da água, principalmente por conta do risco de contaminação e também o risco de afogamento que nós temos nessas épocas. Só para ilustrar aí, acho que não tem 15 dias, um registro para lá desagradável na Cruzeiro do Sul. Os pais foram pescar, levaram a criança ficou numa árvore. E veio um desbarrancamento, a árvore foi e levou o menino. Caiu. Exatamente. Então são coisas situações que poderiam de risco. ser evitadas. As situações que você se expõe a risco. Então a gente pede essa atenção, para que a gente evite, esses acidentes, fatalidades, Então um pouco de atenção nesse tipo de evento aí. Só para fechar, Major, como é que está o monitoramento no interior? Por exemplo, o Rio Juruá, na região de Cruzeiro do Sul, o Rio Iaco, lá na Sena Madureira. O Rio Iaco, no momento, ele não encontra-se também demonstrando sinais que possam estar colocando em risco, ele está bem abaixo da cota de alerta também. O Rio Juruá, ele teve uma vazante, ele chegou a atingir sua cota de transbordamento novamente, mas ele apresentou uma vazante, ele chegou a 12,65, 12,65 metros, 12,65 metros, mas devido às chuvas que a gente teve nas últimas 48 horas, ele voltou a subir, ele chegou a 12,76. Aí está sendo feito o acompanhamento, monitoramento, mas ele ainda não ultrapassou a cota de transbordamento novamente. Mas a gente fica o quê? Sempre monitorando, acompanhando,
porque, como a gente está falando, não estamos fora de uma situação de um risco de uma possível enchente. Né? Já passamos em Cruzeiro do Sul por um evento, né? E ele novamente se tornou agora, tivemos uma recorrência, e dependendo da quantidade de chuvas, isso pode vir a acontecer novamente. Então, esse acompanhamento ele é constante para que a gente possa evitar essas situações. Nos demais municípios banhados pelo Rio Acre, está tudo sob controle enquanto, também. Estamos aí em tranquilidade, né? Assis Brasil, estamos com a cota bem abaixo, tem 3,75 metros. Brasileia a 3,56, então estamos bem distante da cota de alerta também nesses municípios, mas sabemos que devido, né, a calha do rio ser muito, né, estreita nessa área, nessa região, né, a gente lá para a região do Alto Acre, né, se a gente tiver um volume de chuvas considerável lá para as nossas cabeceiras, né, esse quadro ele muda rapidamente, né? Isso aí pode mudar rapidamente. Então, por isso que esse monitoramento por parte da Defesa Civil Estadual, ele se faz constante. Região ali de Plácido de Castro, no Rio Abunã. Rio Abunã também, por enquanto, também não temos, né, incidentes lá. Muito bem. Conversei aqui com o assessor de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar, o Major Antônio Marques Velasquez. Foi um prazer recebê-lo aqui. Bom. Sucesso. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Lamentamos mais uma vez a morte do ex-deputado federal Wilde Viana das Neves, pai do governador Tião Viana e do senador Tião Viana. Ele também era pai do Ildinho Viana, já falecido, e de Silvinha Viana, diretora do SENAC. Era casado também com a dona Silvia. Certamente é uma falta enorme. É uma grande perda para o Acre. Ele foi vereador, começou a carreira política como a maioria dos políticos, pelo Parlamento Mirim, em 63. Foi presidente da Câmara 3 anos depois. No mesmo ano, assumiu a Prefeitura de Rio Branco em função da cassação de Aníbal Miranda. Ficou no cargo até junho, depois afastou-se para concorrer, naquele mesmo ano, ao cargo de deputado estadual. À época, a eleição não era em outubro, era em 15 de novembro. Uma data para lá de importante, né? Afinal de contas, é a data em que se comemora a proclamação da República. Foi eleito e reeleito, né? Conquistou 2 mandatos de deputado estadual, depois mais 2 mandatos de deputado federal. Exerceu outros cargos públicos, não menos importantes, entre os quais o de secretário de Desenvolvimento Agrário. Ele comandou a antiga SDA, extinta SDA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, ainda no governo Flaviano Melo. Ele já tinha filiado-se ao PMDB. Antes ele era afiliado à UDN, União Democrática Nacional, com o AI-5, né, o ato institucional número 2, o AI-5 fechou o Congresso. O ato institucional número 2, ele criou a figura do bipartidarismo. À época, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, hoje PMDB. Portanto, era um acriano de valor lá de Brasileira, na região do Alto Acre, conquistou seu espaço na capital, fazia política com P maiúsculo, fazia política com amor. A gente fica muito triste em nome de todo o complexo de comunicação, do portal riobranco.net, o mais jovem, do Rio Branco, o jornal Rio Branco mais antigo, e a TV Rio Branco, que é a intermediária, né? Em nome do Dr. Narciso Mendes, de Célia Mendes, nossa patroa também, Narciso Mendes Júnior, enfim, de toda a família Patrícia Mendes, nós externamos aqui os mais sinceros votos de pesar à família Viana. Que Deus possa oferecer, pode sim, Ele é todo poderoso, vai oferecer com certeza o devido conforto ao governador Tião Viana, ao senador Tião Viana, à dona Silvia, que é a esposa, a Silvinha, que é filha, tá? Enfim, e aos demais amigos e parentes do deputado Wilde Viana das Neves, que completaria este ano 88 anos. Ele tinha 87 anos. Nasceu em 1926. Boa noite.